Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, pode sentar. Primeiramente, alguns avisos. Para se aproximar da Sagrada Comunhão, é necessário ser católico batizado, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar em estado de graça, isto é, sem nenhum pecado mortal na consciência que não tenha ainda sido confessado, e se estiver em pecado mortal, é necessário primeiramente se confessar para depois se aproximar da comunhão. É necessário estar em jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e modestamente vestido. Também é importante lembrar, com relação à confissão, o básico da confissão, é necessário ter feito um exame de consciência antes de se confessar. Na confissão, justamente a gente segue o rito que é recomendado pelos diversos devocionários que estão atualmente à disposição, aproximando-se do padre, se ajoelhando, falando: perdão, padre, porque pequei, ou pedindo a bênção ao padre. A gente acusa-se de todos os pecados mortais em sua espécie, ou seja, o ato cometido, com os devidos agravantes, e os pecados mortais devem ser confessados com quantidade, com seu número, e isto é necessário para a validade da absolvição. Então, por exemplo, não adianta eu falar pequei contra a caridade ou pequei contra o 5º mandamento. É necessário falar que agrediu alguém, deu um soco em alguém. Se há algum agravante, por exemplo, dei um soco no padre ou dei um soco nos meus pais. E quantas vezes? Afinal, nós estamos confessando todos os atos, todas as ofensas que a gente fez. Até porque a quantidade muda, a gravidade. Uma coisa é uma briga, outra coisa é brigar todos os dias durante meses. E é importantíssimo a gente buscar memorizar o ato de contrição. O ato de contrição, que não é a mesma coisa que o confíter. Até porque, não somente para confissão, mas se a gente estiver morrendo, é muito importante saber de cor o ato de contrição. E também lembrar que basta a gente confessar os pecados, não precisa contar toda a história deles, não precisa tentar se desculpar, não precisa falar toda a história, não precisa, não é um momento para desabafo, nem para direção espiritual. É um momento em que é celebrado um sacramento. O objetivo é restituir a graça. Inclusive, a própria exortação do padre durante a confissão visa justamente manter a validade do sacramento, ou seja, o padre deve questionar se algum elemento necessário para a validade está faltando, e o objetivo não é dar uma orientação para cada um dos pecados, senão as confissões demorariam horas, mas justamente dispor a alma a receber a graça do sacramento. Por isso mesmo que a gente separa, aconselhamento de direção e de confissão. Não é a mesma coisa. Enfim, algumas orientações gerais com intuito catequético mesmo. Enfim, hoje nós teremos a primeira comunhão
do Miguel. Então, rezemos por ele, pela sua família, neste momento importante, e ele comungará em primeiro lugar, antes de todo mundo, e depois os demais poderão se aproximar da comunhão. Caríssimos fiéis, nós ouvimos no sermão, no evangelho de hoje: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto ser-vos-á dado por acréscimo. Buscai antes de tudo o reino de Deus. É essa a mensagem que a Santa Romana Igreja nos transmite na liturgia de hoje. Devemos antes de tudo buscar a Deus e sua justiça. Todo o resto nos é secundário e subordinado a Deus. O que importa é, antes de tudo, buscar a Deus. Busca esta que nada mais é que nos dirigirmos ao nosso sumo bem, nos dirigirmos ao nosso fim último para o qual nós fomos criados. Afinal, como ensina o Catecismo, o homem foi criado por Deus para retornar a Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta terra, e com ele reinar no céu, onde nós gozaremos da bem-aventurança eterna. Nós fomos criados para o céu, a nossa cara pátria. Nós fomos criados para algo infinitamente melhor e mais perfeito do que esta vida, para algo que se encontra infinitamente além das nossas forças, e que Deus, em sua infinita bondade, nos concede gratuitamente pela sua graça. Pátria essa que nós perdemos pelo pecado original e por nossos pecados pessoais, mas a qual somos novamente reintegrados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. E vejamos aqui a gravidade do pecado mortal. O pecado mortal nos faz perder um bem infinito. O pecado mortal, um só pecado mortal, pode significar para nós a condenação eterna. Por isso mesmo, não podemos nos dar ao luxo de esperar, de postergar a confissão. Nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e essa busca não se faz sem dor, essa busca não se faz sem luta. O homem é assaltado constantemente por 3 inimigos que buscam impedi-lo de se salvar e ganhar a vida eterna: o demônio, o mundo e a carne. O demônio, o pai da mentira, constantemente busca nos afastar de Deus, tentando-nos ao pecado, seja diretamente sugerindo-nos, muitas vezes, até mesmo de forma piedosa, quando tentou nosso Senhor no deserto, a agir contra a vontade de Deus, seja por este mundo corrompido do qual ele é o príncipe, seduzindo-nos por seu poder e riquezas, ou pelas próprias más inclinações da nossa carne, que, ferida pelo pecado original, tem dificuldade em fazer o bem, facilidade em fazer o mal, e é inclinada pela concupiscência ao prazer sensível desordenado. Nós teremos sempre que lutar, nós teremos sempre que abraçar a cruz para chegar à salvação. E é esta a realidade da nossa vida, o combate, como já dizia Jó: militia est vita homini super terram. A vida do homem sobre a terra é um constante combate. E como nos diz São Paulo, não é somente contra a carne e o sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. A nossa vida é uma constante luta para buscarmos o reino de Deus. Disse nosso Senhor: não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. E é assim, neste combate, que nós salvaremos a nossa alma.
Mas, mais especificamente, neste combate, o que quer o demônio, o grande inimigo da nossa alma? Ele quer que não tenhamos Deus como nosso fim último, como nosso bem supremo, como quem devemos amar acima de todas as coisas e a quem nós devemos nos dirigir. O demônio quer que nossa preocupação não esteja no céu, mas aqui embaixo. Que antes de tudo nos preocupemos com nós mesmos, que coloquemos antes de Deus as preocupações deste mundo, as preocupações da carne, o nosso conforto, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa fama. O demônio quer, enfim, que nós nos dirijamos a Ele e o sirvamos por meio das preocupações, riquezas e prazeres desse mundo. Afinal de contas, é Ele o príncipe desse mundo, e Ele que disse a nosso Salvador no deserto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E afinal de contas, segundo Santo Agostinho, o pecado tem exatamente esta lógica: um afastamento de Deus e uma conversão às criaturas. Averre-se a Deus et converse a de criatura. Uma rejeição do bem infinito e eterno do Criador pela preferência do bem infinito e passageiro das criaturas. E é assim que o demônio busca a nossa perdição. Ele é extremamente inteligente. E o homem que se fia em si mesmo e não em Deus, acaba por cair na cilada do demônio. O inimigo da nossa salvação não vai nos apresentar diretamente o inferno. Isso nos causaria horror e repulsa. Ele não vai nos mostrar o sofrimento eterno, afinal ninguém quer sofrer. O que ele vai nos apresentar são as pompas e glórias efêmeras, os prazeres passageiros desse mundo, o nosso bem físico, carnal, imediato. Ele vai nos apresentar a tranquilidade, a ausência de preocupação, ou até a estima dos demais. E sobretudo ele vai nos encorajar a postergar e quem sabe esquecer as preocupações com a morte e com o juízo divino. Ele vai buscar fazer com que nós não pensemos na eternidade, ou então que nós achemos que há tempo ainda para deixar a eternidade para depois, ou quem sabe até mesmo esquecer da existência dele e confiar nesta noção abominável e deturpada da misericórdia que é tão defendida nos tempos atuais. E deixando Deus em segundo plano e colocando as riquezas e os prazeres deste mundo como supremo bem, nós nos fazemos escravos delas, servimos a elas e não a Deus, e por essa servidão das riquezas e dos prazeres, nós nos afastamos de Deus e nos colocamos sob o império do demônio, príncipe desse mundo. E ainda o que é pior, o homem que serve aos bens desse mundo assemelha-se ao demônio em seu agir. Afinal, o demônio, este anjo decaído, recusou a Deus como seu fim último e supremo bem, e querendo ele próprio determinar o seu fim, pronunciou o seu non serviam, não servirei, afastando-se eternamente de Deus para ser o seu próprio Deus no inferno. Igualmente, o homem, servo das riquezas, não quer dirigir-se a Deus como seu fim último. Ele quer ele mesmo determinar o seu fim. O que ele quer amar acima de tudo, ou seja, o que ele quer amar acima de tudo são os prazeres e as riquezas desse mundo. O que ele quer acima de tudo é determinar o seu próprio bem, a sua própria finalidade, a sua própria natureza.
E assim, ele recusa o fim que lhe foi dado por Deus na sua própria natureza para ser para ser a sua própria finalidade, para ser o seu próprio Deus, o seu próprio Criador. Evidentemente, caríssimos, os prazeres e as riquezas não são intrinsecamente maus. Eles foram criados por Deus e são coisas boas se tiverem ordenadas a Deus. A tentação do demônio consiste em colocar tais bens como o nosso bem supremo, sem a devida ordenação a Deus como fim último. A tentação do demônio consiste em colocar tais bens como se devessem ser buscados antes de todas as coisas, e às quais nós devemos dirigir o nosso ser e a nossa existência. E infelizmente, caríssimos, este princípio diabólico rege muito particularmente esta sociedade materialista e hedonista em que vivemos, cujo fim se encontra nos bens materiais e no prazer, e que tem como máximas se sentir bem, buscar a sua autorrealização, ser independente, autossuficiente. Afinal, o que se deseja antes de tudo, por exemplo, a cada festa de Ano Novo, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Qual é a preocupação principal da maior parte das pessoas? Aproveitar a vida com festas, bebidas, relações desordenadas. Em seguida, conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro, talvez se casar com alguém que seja legal, mas se não mais se sentem bem juntos, logo se busca o divórcio. Buscam filhos se assim se sentirem bem, e se forem assim se autorrealizar na vida, mas depois de já estar bem estabelecido no plano profissional e financeiro, e claro, 1 ou 2, e só quando der. Religião, aquela que mais agrada. Afinal, para que se desgastar justamente no dia de folga, para ficar 1 hora sentado em uma igreja? Ou então para ouvir coisas duras do sacerdote, que fariam com que a gente tivesse que mudar de vida? Imagine só. Afinal, cada um faz o que quer, desde que não prejudique o próximo. Esta é a moral. Fazer o que quer, sem prejudicar o próximo. Afinal, basta ser uma pessoa justa, honesta e produtiva para ser uma boa pessoa. Ou seja, cada um é o seu próprio Deus, e sendo seu próprio Deus, serve o demônio. Tem-se justamente aí um resumo da loucura desta sociedade apóstata em que nós vivemos. Como se fosse possível haver justiça sem dar a Deus aquilo que lhe é devido. Assim, toda a falsa religião do homem moderno decorre daquilo que ele quer e daquilo que lhe traz prazer. Justamente, esta é verdadeiramente uma religião diabólica, religião do homem que se faz Deus, religião do homem que é o seu próprio fim, e que não pode de forma alguma coexistir com a única religião verdadeira, que é a religião católica. Justamente nós temos aí a substituição da religião revelada, da religião de Deus que se fez homem, e que é substituída pela religião do homem que se faz Deus, e que toma o trono de Deus, cultuando a si mesmo, como bem diz o Papa São Pio X, na sua primeira encíclica E Supreme Apostolatus. E aí está justamente a raiz do ensinamento de Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao demônio. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao homem. Não se pode servir a Deus ao mesmo tempo e as riquezas. Se nós temos a nossa própria vontade, o nosso próprio prazer,
ou a riqueza como fim último, nós não temos como amar e nos dirigir a Deus. Mas ao contrário, nosso coração e nosso amor está nas criaturas, e assim nós nos afastamos de Deus e nos dirigimos ao mundo e ao seu príncipe, que é o demônio. No entanto, se amamos a Deus como nosso bem supremo e fim último, se nós colocamos Deus acima de todas as coisas, se nós buscamos antes de tudo o reino de Deus e a Ele nos dirigimos, todo o resto nos será dado em acréscimo. Todos os bens inferiores nos serão dados por Deus enquanto ordenados para a nossa salvação. Afinal, se Deus conserva com tanta beleza os pássaros e as flores do campo, como diz o Evangelho, como Ele não daria a nós, que fomos criados para o céu e fomos resgatados com o sangue do seu divino Filho, tudo aquilo que nós necessitamos para obter o bem mais precioso, que é a vida eterna. Mas alguém poderia muito bem pensar: é claro que não vou colocar a riqueza como meu bem supremo. É claro que eu quero a salvação, imagine. Como não iria querer? No entanto, é tão difícil resistir a esses pequenos prazeres do mundo. Afinal, a carne é fraca. Afinal, são coisas tão pequenas e tão banais. É claro, eu vou à missa, rezo algumas orações. Vou à missa tradicional, imagine só. Conheço bem os erros modernos. Faço até mesmo apostolado pela internet. Mas é claro que eu vou ter que me distrair em alguns momentos. É claro que eu não posso me afastar daquelas companhias mundanas, daqueles costumes mundanos, daqueles programas imorais. Afinal, é só fechar os olhos para alguns instantes, aquelas músicas imorais. Afinal de contas, nós também estamos no mundo. Afinal de contas, eu tenho que desabafar com alguém, mesmo que eu vá prejudicar a reputação de alguém. Afinal de contas, eu tenho que exprimir o meu descontentamento. Afinal de contas, eu estou só contando fatos, eu não estou aumentando nada. Claro, eu estou me contentando em manchar a reputação do próximo, mas afinal de contas é a verdade. E assim vão se inventando inúmeras justificativas, muitas vezes até extremamente piedosas. Afinal de contas, eu estou defendendo a verdade, claro, brigando no Facebook, esquecendo de rezar o terço. Eu estou entrando em debates inúteis com murmuração, com difamação e calúnia, mas é para fazer apostolado. E claro, o demônio ele conhece muito bem a moral, ele conhece muito bem as escrituras, ele vai dar 1001 justificativas para esses pecados de estimação, para que nós não nos desapeguemos completamente dos prazeres e riquezas do mundo, para que nós ainda não sirvamos plenamente a Deus. E aí vem aquela justificativa: bom, eu ainda estou num processo de conversão, eu ainda não estou pronto para tal e tal prática. Se eu conseguir o purgatório, já estou no lucro, pois já consegui garantir a salvação. E aí está uma outra grande loucura. Nós devemos querer o bem íntegro. Se não há integridade no bem, nós não queremos o bem. Bonum ex integra causa. O bem deve ser íntegro. Nós devemos ter uma determinação em buscar a santidade e não podemos ter conivência com o mal, não podemos ter conivência com o pecado. Contentar-se com o mal já é ser conivente com o mal. Isto é uma grande loucura. Um mal ainda mais perigoso, pois está disfarçado
sob a aparência de se estar dirigindo à salvação, e mais pernicioso, pois vai diretamente contra o ensinamento de Cristo e contra a própria justiça e coerência. Afinal, busca-se servir tanto a Deus quanto ao mundo, e é este o mal das almas tíbias, que querem servir a Deus, preservando-se do pecado mortal, mas também ao mundo, não fazendo caso dos pecados veniais e sendo conivente com o vício e com as imperfeições. Mas, diz nosso Senhor, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de amar um e odiar o outro, ou de se apegar a um e abandonar o outro. Isto é, cedo ou tarde acabará esta alma tíbia por cair no pecado mortal, tornando-se inimiga de Deus e se separando dele. E no fim essa alma infeliz acaba privada tanto dos prazeres do mundo, quanto das consolações de Deus. E se assim morrer, vai ser privada eternamente da bem-aventurança eterna e condenada aos tormentos eternos do inferno. Estes infelizes pensam que, como os pecados veniais não nos fazem por si mesmos perder a graça santificante, mesmo se impedem na santificação, não impedem eles a salvação, e isso basta. No entanto, a esses loucos, Santo Agostinho responde: ubi dixiste satis ibi periste. Quando dissestes, aí isso basta, aí perecestes. Basta salvar-se? Mesmo se os pecados veniais não nos colocam em uma rota completamente oposta a Deus, como o pecado mortal que nos conduz diretamente à inimizade de Deus, eles são desvios e empecilhos para esta rota, que dificultam o nosso avanço. Se não os combatemos, quanto mais numerosos são, mais difícil fica avançarmos em direção a Deus, e com mais facilidade os cometeremos. E quanto mais os cometeremos, mais nos direcionaremos às criaturas e nos afastaremos de Deus. E a tendência é despencar ladeira abaixo. E justamente Deus permite que essas pessoas caiam ladeira abaixo, para que eventualmente vejam o lamaçal em que se encontram e possam retornar para Ele. Nós devemos buscar a perfeição, sem esmorecer de forma alguma nesta batalha. Nosso Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós não devemos desanimar diante das quedas, não devemos cair no desânimo, mas perseverar e seguir em frente. No entanto, não devemos ter conivência com o pecado. Nossa vontade deve estar em Deus e na santidade e na perfeição. E justamente é isso que vai nos fazer levantar sempre que cairmos. Busquemos a perfeição sem esmorecer. Como dizia Santa Teresa d'Ávila às suas irmãs: sejam homens, devemos ter virilidade, todos nós, homens e mulheres, na nossa vida espiritual. Combatamos, como ensina o apóstolo na epístola de hoje, sendo inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo conforme as leis do Espírito e não segundo os apetites da carne. Busquemos primeiramente o reino de Deus. Nada deve vir antes deste, que é o nosso maior e verdadeiro bem. Que Deus seja o nosso fim último, o seu amor seja o motor de todos os nossos atos. Combatamos sem cessar, sem esmorecer, sem ter nenhuma conivência com o pecado e com o mal. Perseveremos diante das quedas e nos levantemos o quanto antes. E é assim que nós teremos a salvação eterna e teremos também tudo aquilo que nos é necessário para a nossa vida sobrenatural e natural nesse mundo. Se nós buscarmos justiça, todo o resto nos será dado por acréscimo. E por fim, temos hoje justamente um grande passo no combate espiritual do Miguel, que fará a sua primeira comunhão. E claro, é importantíssima a primeira comunhão, mas a primeira comunhão não contém mais Deus, mais Nosso Senhor do que as demais.
Por isso, justamente que este seja o início de uma maior união com o nosso Senhor, que você irá receber verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade, tão real quanto está gloriosamente reinante no céu. E que seja esta uma primeira comunhão bem preparada, mas que seja a primeira de muitas, que deverão ter a mesma devoção e o mesmo fervor, pois se trata do mesmo Deus. Que seja então uma ocasião de crescimento na santidade, mas que não pare aqui, mas prossiga até a união definitiva com Ele no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.